O jogo político no Brasil e no mundo está determinado e hoje fica claro a existência de três forças mundiais que tentam interferir no jogo eleitoral do nosso país. Primeiro, a nova ordem mundial, liderado pelos mega financistas como George Soros, Banco Morgan, família Rothschild, que apoiam Geraldo Alckmin, o vice de Lula, ou a chamada terceira via, com qualquer um dos seus candidatos que estão naufragando nas pesquisas. Em segundo lugar, o Partido Comunista da China, que reforça a campanha de Lula e do PT. E a terceira força de patriotas, formado por generais de forças armadas americanas, brasileiras e de alguns países da Europa, chamado pelo jornalista Marcelo Rossi de soberanistas, que defendem a eleição de Jair Bolsonaro. Por detrás dos soberanistas, temos hoje um grupo organizado chamado BRICS. Isso demonstra que a chapa Lula-Alckmin foi formada numa união altamente instável, onde um lado não confia no outro, num casamento de conveniência, com data para acabar. Se a chapa Lula-Alckmin vencesse as eleições em outubro, e quiçá não vencerão, no dia seguinte à vitória começaria o jogo das traições para comandar o poder. A China é um país complexo, pois não existe uma única China, mas sim milhares de Chinas, onde cada região ou território tem os seus valores, costumes e interesses políticos. Em tese, há uma contradição pelo fato da China pertencer também ao BRICS, mas Xi Jinping, o atual mandatário, é um, e o PCC, o Partido Comunista Chinês, é outro, e eles estão numa guerra interna por poder. Por isso, a ala que apoia Lula da China não é a mesma ala que apoia o BRICS, entendeu? Isso confunde as nossas cabeças. A nova ordem mundial aposta suas fichas em Geraldo Alckmin, vice de Lula. Lula e o PT são apoiados pelo Partido Comunista Chinês. A guerra da Ucrânia tem mostrado que o comando mundial está mudando rapidamente de mãos. Ao tentar fazer um boicote à Rússia, como penalização por ela ter atacado a Ucrânia, o mundo ocidental percebeu que havia dado um tiro no pé. Os bancos centrais da Europa e Estados Unidos congelaram, roubaram as reservas russas em dólares e, ao mesmo tempo, proibiram o mundo de comprar o petróleo e o gás russo. Só se esqueceram que os países europeus dependem do fornecimento desses combustíveis para movimentar as suas economias e usar o gás para aquecer suas casas com calefação para enfrentar o frio inverno europeu. Em pouco tempo, o senil presidente americano Biden perdeu totalmente a capacidade de comando e o resto do mundo perdeu o medo, o respeito pelo comando dos americanos e dos europeus. A nova ordem mundial que comanda o governo de Biden, a Alemanha, a Inglaterra, a França, Canadá, a Austrália, Nova Zelândia e todos os demais países ligados à nova ordem mundial, está perdendo relevância rapidamente. Hoje, os países do BRICS que se contrapõem à nova ordem mundial representam uma população de bilhões de habitantes e uma extensa área territorial com vários de seus países com poderio nuclear, China, Rússia e Índia, por exemplo. Esses países, liderados pela Rússia de Putin, promoveram um verdadeiro motim internacional. Só está aceitando vender petróleo, gás e outras matérias-primas mediante pagamento em rublos
russos lastreado em ouro, destruindo o antigo poderio do dólar, que é uma moeda de mentirinha, sem lastro em nada. Os Estados Unidos hoje é um país enfraquecido, onde a moeda que dominou as transações mundiais por quase um século está passando por um processo inflacionário que está destruindo as bolsas de valores americanas e mundiais. Esse jogo de poder, com esses vários atores tentando conquistar o mundo, percebe que o Brasil é um país por demais importante, cujo alinhamento para um lado ou outro desequilibra todo o jogo mundial. A eleição de Jair Messias Bolsonaro, presidente, para mais 4 anos de mandato, faz com que esse processo de destruição da nova ordem mundial seja acelerado, pois ele conduziria a economia para o fortalecimento do real numa cesta de moedas, rublos russos, yuan chinês, rúpia indiana e real brasileiro, com a total destruição da Europa e dos Estados Unidos e da era do petrodólar. As pessoas não têm a mínima noção do quão importante e grande do processo que está acontecendo nesse momento no mundo. Toda a antiga lógica ao qual nos acostumamos após o término da Segunda Guerra Mundial, de dividir o mundo entre capitalistas e socialistas, cai por terra. Hoje, precisamos fazer um grande exercício mental para tentar compreender quem está a favor de quem e de qual maneira isso ou aquilo nos afetaria. Após a reeleição do nosso presidente da República, Jair Messias Bolsonaro, ele e os soberanistas formarão um novo mercado mundial, onde o fornecimento das hoje chamadas commodities, como petróleo, minério de ferro, soja, milho, carnes, enfim, todas as principais commodities que o resto do mundo precisa, e mesmo todo o fornecimento dos processadores de computadores, os chamados semicondutores, os sais para a composição de medicamentos que estão em falta no mundo todo, somente passariam a ser comercializados mediante moedas que não o dólar. Isso causaria uma carestia, uma inflação galopante e, por conseguinte, a destruição total da economia da Europa e dos Estados Unidos. Todo o poderio dos Illuminati, da nova ordem mundial, cairia por terra. Ocorreria a quebra das maiores empresas mundiais, que hoje são comandadas por 2 fundos de investimentos, Vanguard e BlackRock, que pertencem às 13 famílias que dominam o mundo. Já imaginou o que ocorreria se o Brasil adotar a mesma política russa e só passar a vender soja, milho, carne, minério de ferro, petróleo para o mundo todo, somente mediante o recebimento do pagamento em reais e não mais em dólar? Presta atenção, pessoal. Nós, brasileiros, fornecemos comida para 1/5 do mundo. Isso causaria uma valorização sem precedentes do real, que nós sequer conseguimos imaginar, pois o poder mundial hoje não é de quem tem apenas armamentos, mas sim matéria-prima. Que louco isso, não é mesmo? Por isso, patriota, esse desespero todo para tentar colocar no poder o bandido Lula e seu vice Alckmin, ou mesmo aqueles que se acham na caída terceira via. Eles tentam desesperadamente manipular as informações que são fornecidas pela grande mídia, através de supostas pesquisas que dão a liderança para o bandido e para o seu vice Alckmin, mas por todo o lugar, inclusive nos países do exterior onde existem brasileiros, Bolsonaro é literalmente carregado nos braços do povo. Por tudo isso,
precisamos reeleger Jair Messias Bolsonaro presidente e nos libertarmos do poder deste grupo satânico que dominou o mundo por séculos, quiçá milênios, e agora está desmoronando e fazendo água. Eleger Jair Messias Bolsonaro presidente terá uma importância fundamental na mudança do mundo, que só iremos compreender com toda a profundidade lá no nosso futuro, que começará em janeiro de 2023.